Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé só mais um pouquinho, para dar uma esticada nas pernas. E nós vamos orar um pouco. Aleluia. Eu queria que você levantasse suas mãos bem alto, mais alto que você puder. Aleluia. Eu sei que o louvor já vem, irmãos, para nos aquecer, para nos preparar para a palavra. Isso é muito bom. Mas eu quero nesse momento, irmãos, entregar o nosso coração ao Senhor. Para que possamos ouvir a palavra de Deus e que a palavra encontre em nós uma terra fértil, uma terra boa, para frutificar 30, 60, 100 por um. É isso que eu creio, irmãos, cada vez que eu paro para ouvir a palavra. É nisso que eu creio, irmãos, cada vez que eu paro para me alimentar da palavra, ser fortalecido por dentro, para os dias que nós estamos vivendo. Pai, no nome de Jesus, eu quero ser grato a você por cada vida, Senhor, que se encontra nesse lugar essa noite. Eu quero ser grato a você, Pai, por cada uma das pessoas que estão nos assistindo via mídias sociais. Senhor, eu creio que a sua palavra, Pai, ela se cumpre. Cada vez que ela é enviada, ela não volta para o Senhor vazia, sem antes cumprir o propósito para o que foi enviada. Eu creio, Pai, que há um propósito para a sua palavra essa noite, e o propósito da sua palavra é nos transformar, é nos curar, é nos libertar, é fazer de nós pessoas melhores. Eu te dou graças, Pai, porque cada vez que nos reunimos no Senhor, nós nos reunimos para melhor. A sua palavra nos faz melhor, a sua palavra nos enriquece, Pai, ela nos faz crescer e nos leva até você. Eu te dou graças, Pai, pela infalível, a poderosa palavra de Deus, a qual o Senhor compartilha conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, você pode sentar, aleluia, é sempre um prazer estar com vocês. Alguns aqui eu já vi bastante vezes, glória a Deus, é sempre um prazer estar com vocês. E eu confesso, irmãos, que quando eu recebi o convite para ministrar hoje, eu sempre fico feliz quando recebo o convite para ministrar, porque eu vejo que Deus está me aprovando. Porque eu creio, irmãos, que para nós estarmos aqui é Deus nos aprovando, amém? Ele nos chamou e nós aceitamos ao chamado, né? E porque aceitamos ao chamado de Deus, Ele também nos aprova. E não é por causa das minhas obras, não, é por causa da bondade dEle mesmo, porque Deus é bom, amém? Mas quando me foi dado o tema, uma vida de excelência ou excelência, irmãos, eu confesso para você que subiu um pouco de temor no meu coração. Por quê, irmãos? Porque eu vou estar pregando sobre uma coisa que eu ainda não estou vivendo em plenitude daquilo que deveria viver. E que eu quero crescer nisso. Amém? Então a pregação hoje vai ser para mim e você ouve. Tudo bem assim? Amém. Tudo que eu pregar hoje eu prego para mim e você ouve. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é quando nós nos sentamos em uma sala de reunião, em um culto para ser ministrado, em um ensino da palavra, é que nós precisamos dessa palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, de nós mesmos, irmãos, não há nada que se aproveite. Como diz o pastor Luiz Fernando, se tira a graça de Deus de nós, não fica nada, sobra nada. Amém? Nós precisamos entender que sem Deus não pode haver uma vida de excelência. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chama não para uma excelência natural, mas para algo sobrenatural. E o que nós vamos falar hoje, na verdade, como eu não poderia falar de uma vida de excelência com um testemunho pessoal, embora, irmãos, eu procuro fazer o melhor, amém? Então, Deus me deu a mensagem, disse, a excelência que você vai falar é a minha excelência, ou uma vida de excelência em Deus, amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Por que, irmãos, isso? Porque quantos já foram aqui em algum estabelecimento, alguma empresa da qual você tem que fazer avaliação? E naquela avaliação você tem algumas opções, que é ruim, regular, bom e excelente. Quantos já fizeram essas avaliações? É bem legal avaliar os outros, né? Mas quando você avalia você mesmo, irmãos, qual botãozinho você apertaria? Evidentemente, eu quero acreditar que ninguém apertaria o ruim. Você está comigo, sim ou não? Porque nós não somos ruins, né, irmãos? Nós somos, Aí alguns diriam, rapaz, eu estou regular, né? Alguns, eu vou fazer minha própria avaliação, rapaz, eu apertaria o bom para mim.
mas eu ainda preciso chegar no excelente. Entende? E o que vai trazer para mim essa excelência, irmãos, é conhecer aquele que é excelente. Porque enquanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós buscamos nos parecer com Ele. Existe uma matéria do Rema, da qual o pastor estava falando, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que chama Caráter de Deus. Nós só vamos alcançar a excelência que nós precisamos, a qual Deus nos chamou para viver, quando nós entendermos o caráter daquele que nos chamou. Amém? Porque quando nós entendermos o caráter de Deus, então nós começamos a forjar, começamos a trabalhar o nosso próprio caráter. E assim nós chegamos a um caráter do tipo de Deus. E só assim, queridos, chegamos à plenitude de varão perfeito. Quantos querem chegar? Aleluia. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida, é nós chegarmos à plenitude de varão perfeito. Alguém aqui já se vê como perfeito? Ainda não, né, irmãos? Por isso nós estamos aqui, amém? Então nós estamos caminhando para a perfeição. Tem um texto bíblico que eu quero começar compartilhando ele com você, que está em Lucas, no capítulo de número 14. Lucas 14. Onde Jesus ele conta uma parábola sobre um convite à ceia. Lucas capítulo 14 e versículo de número 15. Ele diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Presta atenção, irmãos, que nós já começamos falando sobre o reino de Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado, mais que feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Presta atenção, irmãos, quando se diz tudo já está preparado, alguém está dizendo está tudo excelente, está tudo pronto. Você está comigo? Não tem nada faltando, não tem defeito nenhum, a mesa já está posta. Quantos já viram uma mesa posta? Mas uma mesa bem posta. Os garfos no lugar certo, os pratos no lugar certo. Então já está tudo preparado. Venham, porque já está tudo preparado. Em outras palavras, venham viver o que eu tenho para vocês viver, porque já está tudo preparado. Há um convite aqui de Deus para os homens, amém? No versículo de número 18, ele diz: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. Presta atenção, irmãos, que nós estamos falando de uma excelência sobrenatural e não simplesmente uma excelência natural. Porque quando se fala das coisas natural, esse cara aqui estava totalmente aprovado, porque ele está cuidando dos seus negócios. Você está comigo, sim ou não? Olha, eu comprei um campo, então eu preciso ver o campo. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Naturalmente, essa pessoa está tendo uma atitude excelente, sim ou não? Eu preciso cuidar dos meus negócios, então eu peço que você me tenha por excusado. E aí o outro responde. Outro disse, versículo 19: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por excusado. Enfim, cuidando dos seus negócios. Naturalmente, essas pessoas estão andando, irmãos, de forma correta. Mas Cristo não nos chamou para o natural. Porque o começo do texto diz: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Você está comigo? Tudo que Jesus veio nos ensinar, irmãos, está relacionado ao reino de Deus e não dos homens, amém? O outro já vai além e diz assim: casei-me. Ei, eu me casei. Existe um compromisso aqui. E eu preciso cumprir com o meu compromisso. É o tempo da lua de mel. É o tempo de cuidar da esposa. Você está comigo, os homens aí? Que cuidar da esposa é algo de caráter que nós devemos fazer, sim ou não?
Só que esses estão falando de algo natural. Eu me casei e eu preciso cuidar da minha família. Rogo-te que me tenha por excusado. Você entende, irmãos? Mas Deus nos chama para algo maior. Nós vamos começar a entender daqui a pouco, nós vamos compartilhar bem sobre isso. Casei-me e peço-te, não posso ir. Versículo 21 diz: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, diga irado. Por quê, irmãos? Porque Deus não está buscando natural, Ele está buscando sobrenatural. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos. Aí eu quero perguntar para você o que é que tem de excelente nisso. Traz aqueles perdidos lá. Traz os aleijados, traz os coxos, traz os cegos. Porque, irmãos, o caráter que Deus busca não é um caráter natural, mas é um caráter ligado com o caráter de Deus. Porque se ele buscasse algo natural, todos esses aqui estavam aprovados. Você está comigo? Mas ele diz, busca agora os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Há uma vontade de Deus que nós provemos o melhor. Deus tem algo de melhor para nós. E como o pastor, ele já começou aqui introduzindo a respeito da excelência. Excelência não está ligada simplesmente à maneira que você vive a sua postura. Amém, irmãos? Isso é claro que também fala por você, a sua postura fala por você. Mas excelência não está ligada simplesmente a essa postura. Irmãos, eu tenho 40 anos de idade e eu tenho experiência, eu conheço pessoas, e eu já entrei em casa de pessoas que a casa era um brinco. Sabe, irmãos, aquela casa que você tem que tirar o sapato para entrar e você escorrega na cera. De tão limpa que o negócio é, dá para comer no chão. E eu já entrei em casa de pessoas que a casa é... Porém, irmãos, a experiência que eu tenho, eu vi a vida daquela pessoa, que a casa era um brinco, porém a vida daquela pessoa era desordenada. Por quê? Porque aquela pessoa ela não andava da maneira que Deus queria que ela andasse, ela andava de forma desordenada, mesmo tendo a sua casa organizada. E pessoas que eu conheço que às vezes você vai na casa, a casa está, mas a vida da pessoa está alinhada com Deus. Porque, irmãos, é importante nós entendermos que o que Deus está buscando é corações. O que Deus quer é o nosso coração. Ei, as suas vestimentas não entram no céu. Existem vestes novas para você. A primeira coisa que a Bíblia fala, irmãos, que você vai receber quando chegar no céu é vestiduras novas. Essa não cabe lá. Você está comigo? Por que está falando das vestes, irmãos? Não está falando simplesmente de roupas, mas está falando que o natural não entra no céu. Amém? Está dizendo que o corruptível será transformado no incorruptível. O mortal será transformado no imortal. A excelência que nós estamos buscando, irmãos, como igreja, é a excelência do caráter de Deus. Você está comigo? Livro de Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 4, se não me falha a memória, é isso mesmo? Hebreus 11, 4. Para não dizer que eu não achei um texto na Bíblia que falasse de excelência. Diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo que obteve testemunho de ser justo, diga justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Presta atenção, irmãos, que o que nós estamos falando não é de oferta, mas é de coração. Por quê? Porque Caim também ofereceu oferta ao Senhor. Você está comigo? Conhece o texto? Caim também ofereceu oferta ao Senhor. E em uma questão de trabalho, se você analisar, irmãos, a agricultura dá muito mais trabalho do que a pecuária. A agricultura, você tem que conhecer a terra, você tem que cavar, você precisa plantar, você precisa regar, aquilo demora tempo. A pecuária não, você só precisa alimentar o bicho, e o bicho vai ter bicho, que vai continuar tendo bicho e crescendo bicho, e nunca para. Você está comigo, irmãos? Então, em uma questão de trabalho, eu creio que o trabalho de Caim foi maior do que o trabalho de Abel. Caim tirou do fruto da terra. Caim ofereceu do fruto da terra para o Senhor. Mas a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Agora, onde é que está o mistério em tudo isso, irmãos? Aonde está o mistério em tudo isso? Veja bem, queridos, que isso vem lá no começo, vem lá de Adão. Quando Deus criou o homem, colocou o homem e a mulher na terra e disse ao homem: ei, toda a terra pertence a você, meu amigo. Quantos se alegram com isso, que a terra pertence a você? Ei, homem, toda a terra pertence a você, você pode comer o que quiser. Eu fico imaginando, irmãos, todo o ouro da terra, toda a prata da terra, todas as pedras preciosas, todas as riquezas da terra pertencem a nós. Você se alegra com isso? Foi o que Deus disse para Adão: Adão, toda a terra pertence a você. Agora, simplesmente, dessa árvore aqui eu não quero que você coma. Irmãos, todo o caráter de Adão estava envolvido em uma só coisa. Ei, é a obediência. Não participe disso aqui. Você está comigo? Adão foi, irmãos, você conhece a história. Adão foi lá, não, foi Eva que foi, né? Vamos botar a culpa na mulherada, como Adão fez, né? Eva foi, comeu do fruto, deu a Adão, os dois comeram, agora se lhe abriram os olhos, irmãos, e eles perceberam que estava nu, ou seja, eles conheceram o mal, o qual eles não conheciam, o que eles conheciam era perfeito. A parte da vida que eles conheciam era a parte perfeita da vida, tudo era bom, tudo era perfeito, irmãos. Mas eles decidiram conhecer o mal. Quando nós decidimos, irmãos, conhecer o mal, nós trazemos o mal para nós mesmos. E aí aonde eu quero chegar nessa história de Caim e Abel, no sacrifício perfeito, irmãos? Quando Adão pecou, Adão deu o seu jeito. Ele cozeu o quê? Folhas de figueira. Ele pegou do fruto da terra para se cobrir. O modo de Deus não era esse. Depois Deus chega, conversa com eles, e aí Deus faz do modo de Deus e cobre eles com peles. Ou seja, a maneira de Deus era a vida. A maneira de Deus era o sacrifício. A maneira de Deus era a pele, não eram as folhas de figueira. Então o que aconteceu aqui? Quando os dois oferecem uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que um ofereceu mais excelente sacrifício do que o outro, é que um fez da maneira de Deus e o outro fez da maneira dos homens. A maneira de Deus, irmãos. Abel é dado testemunho até os dias de hoje, irmãos, mesmo depois de morto, a sua oferta ainda fala, simplesmente porque ele fez do modo de Deus e não do modo natural. Você está aqui, irmãos? Você está comigo? Pastor, aonde você quer chegar com isso? Entenda, queridos, você não vai conseguir chegar a um entendimento pleno dessa situação, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Você tem noção do que Enoque fez na vida, irmãos? De repente você não consiga porque não está escrito. Mas Enoque andou com Deus. E aí ele foi, transladado. Aí eu posso dizer para você, um homem que alcançou a excelência, esse mundo não era mais digno dele. Você está comigo? Pela fé, Enoque andou com Deus, e Enoque já não era. Por quê? Porque Deus o tomara para si. Irmãos, eu quero chegar num nível com você, para que você entenda que uma vida de excelência
é uma vida conectada diretamente ao caráter de Deus. Buscando excelência, irmãos, eu tenho na minha sala, lá na Praia Grande, um quadro com os valores do nosso ministério, e excelência é um dos nossos valores. E aí eu fazendo uma ligação, irmãos, daqueles valores. Todos estão ligados à excelência. Todos casam um com o outro, irmãos. Nos leva a uma vida de excelência, mas uma vida de excelência em Deus. Valores. Excelência está lá. Mas o primeiro, amor e unidade. Quantos concordam que quando nós andamos em amor e em unidade, nós estamos andando em excelência? Porque, irmãos, quando nós andamos em amor e em unidade, os nossos relacionamentos interpessoais, eles vão permanecer íntegros. Eles vão permanecer excelentes. Não vai haver, irmãos, contendas no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, eu estou falando corporativamente, mas também lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Quando você andar em amor e unidade lá no seu trabalho, você será um funcionário excelente. Você está comigo? Também fala de integridade. Um dos nossos valores é ser íntegro. Irmãos, é buscar integridade de Deus. E quando é que nós achamos isso? Quantos concordam que nós chegamos no reino de Deus desse jeito? Aleijados, coxos. Você está comigo, sim ou não? Foi nós que Jesus buscou. Você entende? Eu tinha um debate particular com alguém da minha família, porque a pessoa vinha na igreja e via os defeitos da igreja. E falava, como é que pode? Aquela pessoa está correndo e está pulando e está se alegrando, e aquela pessoa faz isso e faz aquilo outro. Eu digo, rapaz, tu ainda não entendeu que Jesus veio para o que estava perdido, não foi? Quantos entenderam que Jesus veio para o que estava perdido? Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, irmãos, a igreja está cheia de doentes sendo curados, sendo tratados, sendo transformados pela palavra, para chegar à estatura de varão perfeito. Você está comigo, irmãos? Eu penso, irmãos, ainda não ter alcançado a excelência, mas, como diz o apóstolo Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das vidas de fracasso que ficou lá para trás. Como eu me identifiquei quando o Zé Roberto falou das enchentes lá, falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Esquecendo de uma vida de fracasso, irmãos, que ficou lá para trás, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de filho de Deus. Eu vou deixar aquela vida de fracasso lá para trás, eu vou deixar aquela vida de erros lá para trás, eu vou deixar a vida de vergonha lá para trás, e eu vou avançar para o que está diante de mim. Prosseguindo, irmãos, para a vida de excelência, que Deus quer que eu chegue. Eu ainda não julgo havê-lo alcançado. Se vocês alcançaram, glória a Deus pela sua vida, e põe as mãos sobre a minha cabeça para que chegue mais rápido para mim. Amém, irmãos? Eu estou buscando isso. E como isso vai acontecer, queridos? A Bíblia nos ensina, a Bíblia é muito clara. Abre tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Eu sei que nós lemos esse versículo 500 vezes por mês, mas nós vamos continuar fazendo isso, até que Jesus venha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, é nós nos apresentarmos a Deus. O primeiro passo é nós colocarmos a nossa vida em Deus. É nós entregarmos a nossa vida a Deus. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E às vezes nem isso nós queremos fazer. Não é isso? E depois ele diz, que é o nosso culto racional, amém? E depois ele diz, e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo,
ou não vos conformeis com este sistema, ou não vos conformeis com a naturalidade da qual você está envolvido, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você experimente a excelência de Deus. Posso dizer assim? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, diga uma coisa, diga, perfeito. É excelente. Amém, irmãos? Se você procurar num dicionário qualquer, você vai achar isso. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, porque não é só boa, é perfeita e é agradável vontade de Deus. Então, o que eu tenho que fazer para alcançar uma vida de excelência? Me permitir ser transformado pela palavra, me permitir se encher dessa palavra, irmãos, e o caráter de Deus, ele vai me transformar em uma pessoa excelente. Você está empolgado com isso? Você quer o caráter de Deus plenamente em você, irmãos? Deixa eu falar algo para você, irmãos. A igreja moderna, ela está caindo em uma armadilha muito grande, que é a armadilha da familiaridade. A igreja hoje está tão comum como um clube qualquer. É triste dizer isso, mas é o que está acontecendo. Estamos caindo na armadilha da familiaridade. Viemos aos cultos no domingo, às vezes só no domingo. Viemos aos cultos algumas vezes pela semana, irmãos, e muitas das vezes nós entramos na igreja, compartilhamos com os irmãos, oi, oi, apertamos na mão de todo mundo, abraçamos todo mundo quando pode, e depois saímos da igreja sem nenhuma transformação. Mas, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é, ei, deixe a sua mente ser renovada. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, cada vez que nós nos reunimos em uma igreja, é para sairmos dela transformados e melhores. Aleluia. Cada vez que nos reunimos, é para nos reunirmos para melhor, irmãos. Essa palavra tem que mudar a nossa vida, e assim nós vamos alcançar o padrão de excelência que Deus quer que alcancemos. Porque excelência, irmãos, envolve muitas áreas. Quantos casados temos aqui? E quantos querem ser um esposo ou uma esposa excelente? E quantos já perguntou para o cônjuge se você é? É amém ou é de mim, como dizia o pastor Bud? Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser excelentes, como marido, como esposa. Por isso que eu falo para você que eu ainda não alcancei. Porque se perguntar para mim, ela diz, bom, excelente ainda não, cara. Amém? Acredito que o bom ainda me mantém de pé, mas preciso chegar na excelência. Amém? Quantos aqui trabalham numa empresa e se julgam um funcionário excelente? Não, irmãos, nós precisamos crescer. Então, excelência envolve muitas áreas, queridos. Excelência envolve muitas áreas. Aí você pode dizer, pastor, eu sou um funcionário excelente, eu estou na minha empresa de segunda a sexta-feira, eu cumpro todos os meus horários e ainda vou além, faço horas extras quando a empresa precisa. Do que a empresa precisa, eu estou lá, glória a Deus. E você tem sido excelente na sua igreja? Essa é aquela de coçar atrás da orelha assim, né? Você tem sido excelente com a sua igreja, queridos? Você tem cumprido os horários na sua igreja? Você tem servido na sua igreja? Então, excelência, irmãos, ela vai além de simplesmente dobrar bem as roupas no guarda-roupa. Porque às vezes se julga uma pessoa excelente se ela está bem passadinha. Às vezes julga uma pessoa excelente se ela usa roupas de marcas. Mas não, queridos. Uma vida de excelência vai além. Por isso nós precisamos ser transformados por essa palavra. Jesus veio ao mundo, irmãos, e os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles conheciam a letra, eles conheciam toda a lei. E Jesus veio apresentar algo que eles ainda não conheciam, trazendo por meio de parábolas e dizendo continuamente, o reino dos céus é maior do que isso. Jesus continua... Rapaz, é o meu. Isso não é de Deus não, pastor.
Isso não é de Deus, não. Está vendo que eu ainda preciso alcançar a excelência? Você vê? No meio de um culto, rapaz, isso acontece. Deus tem misericórdia de mim, amém? E de, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto. Amém, irmãos? É necessário, irmãos, deixar a nossa vida ser transformada, porque Jesus veio nos ensinar um reino que vai além do que nós costumamos ver, além do natural, além do que os nossos olhos podem ver ou as nossas mãos podem tocar. Uma vida de excelência vai além, queridos. Nós lemos livros atrás de livros, aprendemos mais, crescemos. Por quê? Porque o desejo de Deus é que tenhamos uma vida de excelência. Uma vida de excelência não fala do outro. Amém. Mas nós estamos passando por um período, irmãos, como eu disse, nós estamos passando por um período da igreja em que nos tornamos muito familiar, tudo está muito comum. Entramos numa igreja e observamos se a igreja tem cadeiras boas, porque aí é uma igreja excelente. Se a igreja tem bons ar-condicionados. Observamos se o pregador está pregando direito. Olha, irmãos, o nível que nós chegamos. Quando, na verdade, irmãos, era para nós simplesmente chegar e adorar, porque o reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus vai além do que dessas coisas. Não analisarmos, e sim simplesmente chegar numa igreja, fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e dizer: Pai, você é bom. Você é muito bom. Eu fico imaginando, irmãos, analisa comigo, o comércio é algo organizado. Eles abrem uma loja aqui, outra loja ali. Até o comércio ilegal, vou dizer assim, ele é organizado. Quantos já foram uns boxes de camelô aqui, já passou por perto, pelo menos? Eles são bem organizados. Tem um box aqui, outro ali, cada um vende uma coisa, eles são organizados. Tecnicamente, irmãos, ele tem umas organizações boas. Mas, certa vez, Jesus chegou ao templo e havia ali comércio. O que eles comercializavam lá? Eles comercializavam animais. Por quê? Porque se usava animais no templo para fazer o sacrifício. Eles comercializavam moedas, porque precisava trocar moedas para comprar. Então, poderia dizer que existia um comércio organizado ali. Mas Jesus ficou irado, porque aquele não era o jeito de Deus fazer. O jeito de Deus era o melhor dos seus animais. O melhor das suas crias. O melhor que você... Não é o que o seu dinheiro pode comprar. É o melhor que você tem, um criado na sua casa. Essa era a maneira de Deus fazer. Então a Bíblia diz que Jesus, irmãos, eu fico imaginando nascendo um homem. Porque ele era um homem, concorda? Você concorda que Jesus era um homem? Um homem chegar num comércio todo e desfazer o comércio. Açoitando, derrubando as mesas. O que estava tudo organizado, ele desorganizou tudo. Porque aquela organização, irmãos, era uma organização demoníaca. Aquela organização não tinha nada com Deus. Então Jesus vira tudo e fala: olha, essa casa, esse lugar, está escrito, esse lugar será chamado casa de oração. E vocês têm transformado. Vocês têm transformado em covil de salteadores. Organizacionalmente eles estavam bem. Estava tudo organizado. Mas por dentro eles já tinham esquecido da essência de Deus, irmãos. A maneira de Deus fazer não é natural. A excelência de Deus você não vai conseguir alcançar no natural. Você está comigo? É sobrenatural. Irmãos, é atentando para os detalhes da palavra que você vai conseguir alcançar a tão sonhada excelência, a qual Deus tem preparado para nós. É atentando nas Escrituras que você vai conseguir alcançar, queridos. É fazendo da maneira de Deus e não da sua. E nem sempre vai ser fácil, irmãos.
Por quê? Porque uma vida de excelência requer que você ande em amor. E o amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor não busca os seus próprios interesses, mas quantas vezes nós não deixamos de lado os nossos interesses, irmãos, por amor a outrem? Você está comigo? Uma vida de excelência em Deus é andar no caráter de Deus. O caráter de Deus, irmãos, é diferenciado. Por isso nos foi dado o fruto do Espírito, para que nós pudéssemos andar neles. Diga bondade. Está ligado à excelência. Diga fidelidade. Está ligado à excelência. Então você percebe, irmãos, que nos frutos do Espírito, o qual você tem, foi dado a você, está tudo ligado ao que Deus quer que você ande. Só que nem sempre é fácil. Por isso é bom atentar para os detalhes. Qual o momento certo de fazer as coisas? Como fazer as coisas? Deus vai dizer a você como fazer as coisas, queridos. A maneira certa. Não, eu estou dando aqui, eu estou fazendo melhor. Eu fico imaginando Caim, irmãos, colhendo e fazendo da maneira dele. Pastor, eu poderia dizer que bateu tanto em mim, mas na verdade ele ensinou tanto a mim. Adriano, não é da sua maneira. Adriano, não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Porque, irmãos, quando a gente quer fazer na nossa força, às vezes temos até boa intenção, irmãos. Mas a boa intenção não é a maneira de Deus fazer. Deus tem uma maneira de fazer, irmãos. E nós temos que nos adequar à maneira de Deus. Quantas vezes eu coçava a cabeça, rapaz, o que o pastor está querendo dizer com isso? Ele só dizia, não é do seu jeito, cara. Eu fico imaginando Caim fazendo força, cuidando, lavrando a terra, preparando ali um banquete, vou dizer assim, e fazendo do jeito dele. Se esforçando, mas fazendo do jeito dele. Quando é que você está fazendo do seu jeito, irmãos? A primeira nota que eu tenho, que você está fazendo do seu jeito, quando você começa a discordar dos seus líderes. E aí eu já começo a tocar em feridas. Você começa a discordar dos seus líderes. Você começa a entender que sabe mais do que eles. Eu chamo isso de filho adolescente. Filho adolescente é uma bênção, porque eles sabem muito mais do que os pais, né? Ah, mãe, a senhora não sabe mais. Mãe, isso já passou, agora é outra coisa. Não é não, queridos, os pais sabem mais. Os pais têm experiência, eles já correram na sua frente. Então, o primeiro ponto, irmãos, que eu vejo, que você está se inclinando para fazer do seu jeito, você não concorda com a sua liderança. E deixa eu lhe dar uma boa notícia, quando você não concorda com a sua liderança, irmãos, faz do seu jeito e você vai se quebrar. Por quê, irmãos? Porque uma liderança foi estabelecida. E aí quando você faz de outro jeito, você se machuca todinho. Eu mudei de casa, agora estou morando numa casa que tem uma escada caracol assim para subir. E a minha filha está na fase da pré-adolescência, posso dizer assim. E todo pré-adolescente quer ser mais velho, então ela já está colocando salto no pé, salto alto. E aí ela vai descer a escada, e a mãe ensina, filha, desce de lado. Toque, bem devagarzinho. Aí ela desce, adolescente, tá. E a mãe, filha, não é assim, filha. Não é dessa forma que faz. Sabe, irmãos, eu oro para que ela não tropece. E eu creio que a misericórdia de Deus guarda ela. Mas os adultos aqui concordam que é perigoso descer correndo de salto alto, uma escada caracol, irmãos, não vai dar certo. Graças a Deus que a misericórdia cobre ela. Mas às vezes estamos pensando estar fazendo da maneira certa, mas estamos fazendo do nosso jeito, não é o jeito de Deus fazer. Amém, irmãos? Quando o nosso coração ele está caminhando para fazer do nosso jeito, irmãos, o nosso coração está caminhando para o desvio. O pastor José Roberto falou, irmãos, tem muita gente dentro da igreja desviado. Não percebe. Por quê? Porque nós estamos na era do conhecimento, irmãos. Essa era está sendo a era mais difícil dos pregadores.
Porque outrora você abria uma Bíblia e falava 3 versículos e o povo chorava. Mas hoje em dia está a Bíblia inteira aí, o versículo que você quiser, você acha aí, só chamar no Google aí e você já chega para você. Estudiosos dizem que uma criança de 7 anos hoje tem um entendimento de um imperador romano dos primeiros séculos. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem o mesmo entendimento de um imperador romano dos primeiros séculos. Por quê? Porque o conhecimento se espalhou. Então, porque o conhecimento se espalhou, nós estamos nos achando autossuficientes. E se achar autossuficiente é um passo muito ruim, irmãos, contra uma vida de excelência. Você não vai alcançar uma vida de excelência quando você se acha autossuficiente. Quando muitas vezes, irmãos, você, ao invés de fazer da maneira de Deus, e simplesmente fechar os olhos e falar, Deus, me leva para o caminho que você quer. Aí nós estamos fazendo baseado no nosso conhecimento. E outro erro que nós estamos cometendo estamos na era de seguidores. Então estamos seguindo pessoas. Eu não sei por que eu estou andando por esse caminho, irmãos. Eu nem gosto de preparar pregação. Nós estamos seguindo pessoas. Mas deixa eu falar algo para você, pessoas erram. E nem sempre você está seguindo pessoas que Deus quer que você siga. Quando eu falo seguir, eu estou falando de seguir mesmo. Instagram, Facebook e assim sucessivamente. Estamos seguindo pessoas, mas nem sempre pessoas estão caminhando corretas. É porque admiramos o jeito das pessoas. Mas deixa eu falar algo bem interessante para você. Quando eu era adolescente, eu tinha o hábito de admirar os malandros. Raramente se admira um nerd, irmãos. O nerd é a pessoa mais sábia da escola, da sala de aula. Mas raramente alguém admira. Rapaz, aquele cara ali é sucesso, é? Quietinho o tempo todo, olha que legal. Estudioso, acerta tudo. Que nada, irmãos, nós temos o hábito de admirar os malandros, os bagunceiros, aqueles que fazem bagunça na sala. Aqueles que se acham espertos, os astutos. E às vezes nós estamos admirando pessoas, irmãos, pessoas que estão sendo astutas. Estamos seguindo pessoas assim. E sabe qual é o resultado de você seguir pessoas assim? Minha mamãe me ensinava dizendo, quem com porco se mistura, farelos come. Você corre o risco de andar, irmãos, no mesmo processo. Você corre o risco de tropeçar nos mesmos tropeços e sofrer os mesmos danos. Deixa eu falar para você sobre tudo que você deve admirar, irmãos. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. A palavra nos ensina, a palavra é clara, irmãos. Eu acho muito interessante que a palavra ela é perfeita. Porque em Hebreus, no capítulo 11, ele fala da galeria da fé e fala de todos os homens que andaram pela fé. Nós lemos um texto aqui hoje dizendo, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque andou com Deus. E no final, irmãos, ele vem esmiuçando algumas coisas. Ei, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar a respeito desses grandes homens da fé, a respeito de Davi, de Jefté, de Samuel e dos profetas. Ele começa a falar sobre isso, ele fala, olha, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, o que ele está falando é, esses homens são boas pessoas para você ter como testemunho. Homens dos quais o mundo não era digno. Ei, que pela fé fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Irmãos, eu olho para esses homens e falo, rapaz, são meus heróis. Em alguma Bíblia até diz, os heróis da fé, né? Em alguma versão. Os heróis da fé são meus heróis. Se você for estudar a vida deles na íntegra, todos eles cometeram erros. Você está comigo? Ela vem em seguida do capítulo 12. Que diz, tendo, pois, nós
nós está sendo rodeados tão grande nuvem de testemunhas. Ei, que grande nuvem de testemunhas é essa? Homens que nós podemos olhar e dizer, rapaz, eu quero ter essas coisas. Homens que deram testemunho com a sua vida, irmãos, teve deles que foi cortado ao meio, dizendo, eu não vou abrir mão da minha fé. Tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz, olha, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Quer uma vida de excelência, irmãos? Se desembarace de todo o peso e do pecado que tão de perto te assedia. Quando diz tão de perto, irmãos, quando nós falamos pecado, parece que nós esperamos um pecado vestido de uma mulher, né? Bem mal vestido, diga-se de passagem. Mas não, irmãos, o pecado de perto nos assedia, ele nos assedia para sermos imprudentes, ele nos assedia para sermos arrogantes, ele nos assedia para sermos soberbos, ele nos assedia para andarmos nas obras da carne. O pecado nos assedia todos os dias, às vezes dentro da igreja. O pecado está nos assediando, irmãos, o tempo todo. Então, abrindo mão, ou se esquivando de todo o peso e do pecado, que tão de perto nos assedia. Ele diz, irmãos, para corrermos a nossa carreira com perseverança. Mas o que me chama a atenção é que depois de falar de toda aquela galeria bonita de fé, de todos aqueles heróis, irmãos, como eu admiro a vida de Abraão, como eu admiro a vida de Moisés, irmãos, o cara era príncipe no Egito. Comia nos melhores talheres, nos melhores banquetes, ele era príncipe no Egito. E decidiu ser o guia do povo no deserto. Como eu admiro isso, irmãos. A vida que Deus tinha para Moisés não era comer nas louças de prata do Egito. Mas, de repente, irmãos, era comer o quê? No deserto, gafanhoto? Mas o maná que vinha do céu. Porque quando Deus chama para andar em uma vida de excelência, Ele te dá toda a provisão. Como eu admiro a vida desses homens, irmãos. Davi, irmãos. O chefe dele, digamos assim, o líder dele, o pai dele, porque ele mesmo diz, Saul, meu pai. O cara queria matar ele, cara. Quantas vezes Davi foi tentar dizer, rapaz, esse cara aí tá fora, isso aí não é liderança. E Davi, por 3 vezes, teve a oportunidade de chutar Saul, figurativamente falando. Davi teve 3 oportunidades de matar a Saul, mas ele disse, eu não vou tocar. Eu olhando para a vida desses caras, irmãos, eu fico maravilhado e digo, eu quero ser assim. Ou você acha que eu nunca fiquei chateado com o meu líder? Já, irmãos. Mas aí eu olho para as escrituras e digo, rapaz, não. Eu quero ser assim. Admirando todos esses caras. Em Hebreus 12:2 diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Moisés. Porque se eu olhar firmemente para Moisés, irmãos, eu vou ver a vez que ele bateu na rocha. Se eu olhar firmemente para Moisés, eu vou ver que ele não chegou à excelência que Deus queria que ele chegasse, que era no lugar prometido. A terra boa, que mana leite e mel, o lugar perfeito para ele. Se eu olhar firmemente para a vida de Davi, focar, olhando firmemente para Davi, eu vou ver que ele e Betseba, irmãos, não foi muito legal. Você está comigo? Se eu olho firmemente para a vida de Abraão, ei, o que Agar tinha que ter entrado no meio, irmãos? A vida seria tão boa se só tivesse Isaac no negócio. Mas aí tinha que entrar um Ismael lá. Você entende, irmãos? Depois de olhar para toda essa galeria da fé, a palavra nos ensina, ei, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O desejo de Deus é nós chegarmos no final, irmãos, podendo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Cheguei, irmãos, no lugar perfeito. Desde agora está me preparado a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me preparou desde a fundação do mundo.
A proposta de Deus para a nossa vida é nós chegarmos nesse nível de excelência. Mas ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, irmãos, é o autor e consumador da fé. Jesus é a palavra viva. Jesus é a excelência. Jesus é a expressão exata de Deus. Olhando firmemente para Ele. Olhando firmemente para Ele. Aprendendo dEle. Olhando para Ele. Irmãos, se você atentar para Cristo e andar de modo digno do Senhor, então você alcançará uma vida de excelência. Eu quero fechar com isso. Olha para a excelência de Cristo. Atenta para Ele, irmãos. Ele não fez caso do seu nome, dizendo em todo tempo, eu estou aqui, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Em todo tempo, honrando e glorificando o Pai. Eu não faço o que eu quero, mas sim o que o Pai quer. Você está comigo? Jesus lavou os pés daqueles que estavam abaixo dele. Ou seja, ele honrava aquele que estava acima. Dizendo, não é a minha vontade que eu estou aqui fazendo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então ele honrou quem estava acima. Uma vida de excelência com o seu líder. Ele honrou quem estava abaixo, lavando os pés dos seus discípulos. E ainda dizendo, se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Você entende? Ele honrou quem esbofeteou ele na face, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A excelência da coisa toda é que ele perdoou antes de nós pedirmos perdão. Você está comigo? É para ele que eu quero olhar, irmãos. É dessa forma que eu quero andar. É nesse nível de excelência que nós precisamos, irmãos, atentar e buscar o nível de excelência que Deus tem para nós. E assim nós vamos andar de modo digno do Senhor. E assim como a bênção de Deus estava sobre ele, hoje ela está sobre a igreja. Você está comigo? Fica de pé, nós vamos orar juntos. Obrigado, Pai. A mesma graça, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, irmãos, hoje está sobre a igreja, capacitando você a ser obediente à palavra de Deus, capacitando você a andar segundo Deus, capacitando você a não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Ele te tirou da vergonha e te colocou em um lugar de honra. Amém, irmãos? Ele fez por você, ele que é excelente já chamou você para a excelência. O que cabe a nós é buscar cada vez mais e mais, olhar para ele e viver do modo que ele tem para nós vivermos. Amém, irmãos? Então eu quero, como disse Paulo, rogo-vos, irmãos. Em outras palavras, eu imploro a vocês. Se em alguma área, irmãos, você se achar desalinhado, olhe para ele e faça da maneira dele, que a bênção de Deus virá sobre você. Não continue fazendo do seu jeito, não continue fazendo na sua força. Deus, a resposta de Deus para Caim foi, Caim, o pecado, Caim, está batendo na tua porta, cabe a você dominar. Cabe a nós, irmãos, dominar isso. Então, se em alguma área você perceber, Pai, eu preciso melhorar nisso. Eu não posso mais falar daquela pessoa. Eu não posso mais ir contra aquela pessoa. Eu preciso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Porque nem os filhos nos dias de hoje estão honrando os pais como deveriam. Então, se você entende, irmãos, que você precisa melhorar, e eu bem creio que você precisa, porque eu preciso também. Como eu disse, essa palavra eu preguei para mim. E graças a Deus que você está aí escutando. Amém, irmãos? Se você entende que você precisa crescer, busque em Deus, atentando na palavra, irmãos, e fazendo da maneira que Ele chamou você para viver. Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu quero ser grato a você em nome de Jesus por essa palavra, Senhor.
Pai, eu declaro no nome de Jesus, cada um de nós, Pai, cada um de nós esquecendo das coisas que ficaram para trás e seguindo para a excelência que você tem para nós. Uma excelência sobrenatural, algo que vai além, Pai, simplesmente do nosso comportamento. Algo que vai além de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos, Pai. Algo que venha de você. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, para viver a vida de excelência que Ele viveu e nos ensinou. Em nome de Jesus, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, honrando uns aos outros. Assim, Pai, nós poderemos viver a vida de inteireza que Deus tem para nós, que o Senhor tem para nós. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que caráter será transformado, para que o teu caráter, Pai, habite em nós, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, assim como eu declaro sobre a minha vida, Pai, que não seja o nosso caráter, mas o seu caráter em nós. Que não seja, Pai, os nossos feitos, mas os feitos do Senhor através de nós. Que não sejam as nossas atitudes, mas as atitudes do Senhor em nós e através de nós. Porque o Senhor foi quem disse, Pai, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Foi o Senhor quem disse, Pai, são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. São os meus caminhos melhores do que os vossos caminhos. Por isso, Pai, eu declaro, nenhum de nós vamos fazer do nosso jeito. Pai, nós vamos fazer do seu jeito, Pai. Pai, nós vamos tratar da nossa família, não do nosso jeito, mas do seu jeito. Nós vamos tratar, Pai, dos nossos irmãos, não do nosso jeito, mas do seu jeito, Pai. Os nossos negócios, Pai, os nossos empreendimentos, nós queremos fazer do seu jeito, porque o seu jeito é melhor do que o nosso jeito. Porque o Senhor é maior do que os homens, Pai. Queremos estar com os nossos olhos fitos em Ti e Te obedecer em todo o tempo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre essas pessoas que estão aqui hoje. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, caráter sendo forjado, sendo transformados. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, cada um de nós nos deixando moldar por você. Porque nós chegamos como pedras brutas, Pai, e o Senhor está nos lapidando, trabalhando em cada um de nós. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos edifício de Deus. O Senhor está trabalhando em nós, Pai. E eu creio, Pai, que cada um de nós estamos com o coração aberto para sermos transformados por Ti. Queremos nos transformar cada vez mais em pessoas melhores. Queremos ser melhores filhos. Queremos ser melhores, Pai. Pai, companheiros, queremos ser melhores, Pai. Amigos, irmãos. Queremos ser melhores líderes. Queremos ser melhores liderados. Queremos andar segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te dou graças, Pai, pela Sua palavra se cumprindo em nossas vidas. Eu Te dou graças pela renovação da mente, Pai. Cada um de nós andando segundo o Teu querer, tendo a nossa mentalidade transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atentando para o que é perfeito. Atentando para o que é perfeito. Nós Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, nós estamos em uma era de grandes ministros. Estamos em uma era que nós estamos cheios de conhecimento e nós estamos compartilhando o nosso conhecimento.
Em Mateus, no capítulo 7, versículo de número 28, a palavra do Senhor, ela diz que todos se admiravam da doutrina que Jesus estava ensinando, irmãos. Porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. E por que ele falava como quem tem autoridade, irmãos? Porque ele vivia o que ele estava falando. Nesses últimos tempos, irmãos, nós temos recebido uma palavra mediante revelação. Cuidado com o que você verbaliza. Cuidado com o que você verbaliza. Cuidado com o que você fala, meus irmãos. Atente para Cristo. Viva segundo Deus. E assim, quando nós abrirmos a nossa boca, poder sairá dela. E transformará o ambiente onde nós estivermos. Que quando nós abrirmos a nossa boca, a autoridade seja manifesta. Vivendo segundo Deus. Vivendo de modo digno do Senhor. Eis aí a vida de excelência que Ele chamou a sua igreja para viver. Sendo transformados pela palavra, obedientes à palavra de Deus e experimentando a excelência que Ele tem. Porque a excelência vem dEle. Provérbios capítulo 9 diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, dizendo: ei, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho preparado. Irmãos, a excelência de Deus já preparou todas as coisas. A sabedoria já preparou todas as coisas e ela convida você a viver uma vida de excelência. Ela convida você à mesa. Ela convida você a experimentar do melhor que Deus tem para você. E quando nós estivermos andando em obediência a essa palavra, na plenitude que Deus quer que andemos, então nós vamos experimentar, irmãos, perfeitamente a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, porque isso é agradável a Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma vida de excelência em Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor.